Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Everton Amorim e vamos tratar hoje do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, uma lei muito importante para você que está estudando para concursos da área, para concursos de Guarda Civil Municipal, mas também para concursos da área de segurança pública que exijam o conhecimento desta lei e também para você que já é da área, mas que quer se aperfeiçoar no conhecimento desta lei, Eu sou Everton Amorim, como já falei para vocês, também sou guarda municipal, comandante da Guarda Municipal de Cupira, interior de Pernambuco. Sou bacharel em Direito, aprovado em alguns concursos, inclusive em primeiro lugar, e também aprovado na OAB. Não exerço a advocacia, obviamente, mas com essa experiência também. E hoje eu quero tratar com vocês deste tema. Sem perder tempo, sem delonga, vamos então para o estudo da Lei 13.022 de 2014. Começando, pessoal, deixa eu tentar melhorar a situação aqui, para que nós possamos já bater um papo de conversa de gente grande, Conversa de gente grande. Vamos tratar sobre a situação na jurisprudência, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, também do Superior Tribunal de Justiça. Qual que está a situação na jurisprudência hoje do tema das guardas municipais? Qual que é, aliás, a situação de hoje, Então, em 2014, quando foi promulgada a lei, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, houveram várias questões, vários questionamentos sobre a constitucionalidade da lei. Por quê? Porque as guardas municipais são previstas originalmente no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. O parágrafo 8º, 144 da Constituição da República, vai dizer basicamente que é facultado aos municípios, no uso das suas atribuições, criar a guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços, do seu patrimônio, tratando em um aspecto primário, mas em uma abordagem de natureza mais que patrimonial, ou então dando mais ênfase a este lado da Guarda Municipal. Porém, quando a situação foi disciplinada por lei federal, a lei que estamos estudando agora, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a lei foi muito mais além, Não é que a lei se contradisse à Constituição, mas ela explicou basicamente o que a Constituição queria dizer de uma forma mais ampla. É natural que as normas que tenham a eficácia pendente de maior aplicação com a regulamentação de uma lei posterior e uma lei infraconstitucional, obviamente, é natural que essa legislação trate o tema exaustivamente. E foi o que fez a Lei 13.022 de 14, promulgada lá no governo de Dilma Rousseff. De lá para cá, houveram várias polêmicas e nós vamos tratar como os tribunais têm se comportado em relação a esse tema. Bom, primeiramente, o papel nas atividades estatais da segurança pública é o desempenho da função pública essencial à manutenção da ordem pública. É o que vai tratar o artigo 144 em diante da nossa Constituição Federal, certo? Então, você vai ver, por exemplo, aí um acórdão de um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, cujo relator, inclusive, é o Alexandre de Moraes, um acórdão relativamente recente, aí, do ano de 2024, que vai dizer que o papel da guarda, a proteção e da manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial dos bens e serviços e instalações do município. Por esse ângulo, nós vamos ver uma abordagem mais patrimonialista em relação à guarda municipal. Porém, a jurisprudência já vinha se manifestando no sentido de que a guarda incorporaria atribuições bem mais amplas do que atribuições meramente patrimoniais. E é isso que vocês têm que estar bem antenados na hora de responder questões de concurso. Porque uma coisa é o que diz a letra do parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, outra coisa é o que a Lei 13.022 veio dar uma roupagem um pouco mais ampla e
o tribunal que tem a palavra final, que é o Supremo Tribunal Federal, tem dado entendimento de constitucionalidade a essas disposições e até interpretado até mesmo de uma forma mais ampla, né? Mesmo que isso tenha gerado polêmica em alguns setores. Por exemplo, na ação declaratória de constitucionalidade número 38 e nas ADINs 5538 e 5948, e aí a gente está falando já do ano de 2021, o Supremo Tribunal declarou que executam atividade de segurança pública as guardas municipais. Então veja, não é mais somente a atividade de segurança pública patrimonial, mas a atividade de segurança pública essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E por isso, olha que interessante, e por isso não cabe qualquer restrição no que se refere ao porte de arma de fogo, independente do número de habitantes do município. Então aqui basicamente o Supremo vai dizer, olha, a Guarda Municipal atua na segurança pública e aquela limitação de porte de armas, de acordo com determinada população prevista lá no Estatuto do Desarmamento, o Supremo vai começar a entender que isso gera uma desvantagem e, quiçá, uma inconstitucionalidade também, certo? Então, independentemente do número da população, né, não há mais essa restrição, pelo menos é o que entendeu o Supremo Tribunal Federal, certo? Aí está o artigo 144 da Constituição, parágrafo 8º, já citei aqui, certo? Mas vejam, em 2015, o Supremo também teve uma manifestação muito interessante. Por quê? Porque tratou do poder de polícia de trânsito e o papel das guardas municipais nesse sentido. Não é o que está necessariamente previsto no parágrafo 8º, mas há poderes implícitos além dos poderes expressos. Então ali nós temos alguns poderes expressos, mas dentro daqueles poderes expressos há também poderes implícitos. E é o que entendeu o Supremo também em 2015. No julgamento de um tema de repercussão geral, número 472, também no julgamento de um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional o exercício por guardas municipais do poder de polícia de trânsito. E essa previsão está justamente no artigo 5º da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral, que agora estamos a estudar. Inclusive, também julgou constitucional a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Porém, nesse tema especificamente, o Supremo não tratou necessariamente da busca pessoal propriamente dita, que essa sim gerou muita polêmica. Pessoal, o que seria a busca pessoal? É o famoso baculejo. É o que você quer fazer aí no seu serviço, né? Guarda municipal, polícia, bota a mão na cabeça, tal. Essa aí é a busca pessoal. A busca pessoal, ela tem uma disciplina no Código de Processo Penal. A Constituição não disse nada a respeito, mas as leis infraconstitucionais falam sobre a busca pessoal. Mas e a guarda? E o guarda municipal pode fazer a busca pessoal? Então, a jurisprudência do Supremo teve naturalmente que ir caminhando nesse sentido para esclarecer essas questões. E na ação declaratória de constitucionalidade número 38, também nas ADINs que eu acabei de mencionar, o Supremo declarou que as guardas municipais executam atividade de segurança pública. Não é meramente a atividade de segurança pública patrimonial, certo? Então aqui já tratamos da questão do porte de arma de fogo independentemente da população do município. Mas também o Supremo entendeu na DPF, né, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995, vinda lá do Distrito Federal, entendeu que as guardas municipais são órgãos que integram o SUSP. O que é o SUSP? Sistema Único de Segurança Pública. Então vejam a jurisprudência do Supremo incorporando no sentido cada vez mais de uma legalidade ampla das guardas municipais e do Estatuto Geral, da Lei 13.022. Também em 29/4 de 2024, ano passado, faz pouquíssimo tempo, no julgamento do agravo regimental, no recurso extraordinário, novamente o Supremo declarando que as guardas municipais fazem parte do SUSP. Tá aqui, ó, a famosa busca pessoal que eu disse a vocês aí, o baculejo. No que se refere à busca pessoal, em 1/10 de 2024, o Supremo entendeu no julgamento do recurso extraordinário 1468558, no agravo regimental, aliás, que a Guarda Municipal
diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, não está obrigado a realizar a prisão em flagrante, mas pode realizá-la assim como qualquer do povo. Essa foi uma decisão um pouco polêmica. Por quê? Porque uma força policial diante do flagrante não tem a possibilidade de agir, ela tem o dever de agir. Né? O Código de Processo Penal vai tratar sobre essa situação da prisão em flagrante e que qualquer do povo pode dar essa voz de prisão em flagrante, conduzir essa pessoa à delegacia. Mas o agente de segurança pública, o agente policial, ele tem o dever de agir, é um poder-dever. Mas o Supremo veio a entender que no tocante aos guardas municipais, haveria essa faculdade de agir e não a obrigatoriedade. Ou seja, não geraria sanção ao guarda municipal a priori se ele não agisse. No meu entender, é um julgamento que não guarda concordância com o que o Supremo já vinha decidindo, mas é um julgamento importante, tem menos de um ano, aí do mês 10 do ano passado, e é importantíssimo que vocês estejam atentos a eles. Por quê? Porque se não é obrigatório, não gera a prevaricação, não pode não gerar a responsabilização do agente. Eu entendo também que o Supremo talvez tenha adotado essa linha devido à fragmentariedade de tantas guardas municipais nesses municípios do Brasil afora, no qual não há tanta estrutura para o guarda municipal agir. Nesse caso da imagem, vocês estão vendo aí guardas municipais bem armados, fazendo uma abordagem no padrão, mas tem muitas situações de guardas municipais ainda desarmados, né, em situações bem realmente difíceis, mas é uma classe que tende muito a evoluir. No julgamento do habeas corpus, 238400 no agravo regimental, em 28/10, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento e concluiu que não há ilegalidade na busca pessoal ou nas diligências de averiguação realizada pelas guardas municipais em situação que houver fundadas razões, a justa causa, né, para tanto. Então, basicamente, o Supremo disse o seguinte: olha, a abordagem, o baculejo que você está doidinho aí para fazer quando estiver fardado aí trabalhando na rua, certo? A abordagem, ela é permitida aos guardas municipais. Não é inconstitucional. Os guardas municipais, quando houver fundadas... Agora, veja bem, essa situação de fundadas suspeitas, ela se aplica para todo mundo. A Polícia Militar também só pode fazer a busca pessoal diante de fundadas suspeitas, sobre risco de se haver um constrangimento ilegal. Qualquer força policial tem que estar diante das fundadas suspeitas, que são caracteres objetivos que visam nortear a atuação do policial, né, a atuação do guarda municipal. Continuando aqui, é constitucional no âmbito dos municípios o exercício de ações de segurança urbana, essa decisão aqui bem recente, de segurança urbana pelas guardas municipais. Eu acredito que aqui o Supremo deveria também dizer de segurança urbana e rural, porque dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, boa parte deles tem boa parte do seu território na zona rural. Então é inadmissível que o Supremo não tenha colocado essa, mas no meu entender também abrange de certa forma também a área urbana e a área rural. Né? Respeitadas as atribuições dos demais órgãos. Isso aqui é um pouco complicado, porque é difícil você dizer onde que termina as atribuições de demais órgãos e onde começa a da Guarda Municipal. Porque, por exemplo, da Polícia Civil e a Polícia Federal, enquanto órgãos de investigação, de polícia judiciária, ok, beleza, dá pra gente imaginar que a atividade de investigação, diligência investigativa, não é atribuição, obviamente, de Guarda Municipal. Mas quando nós tratamos, por exemplo, da Polícia Militar, onde que termina a atribuição da Polícia Militar, onde que começa a atribuição da Guarda Municipal? Não fica muito bem esclarecido. Isso a prática, o causuísmo, o dia a dia, vai evidentemente esclarecer. Vou tentar passar aqui, para a gente dar continuidade. Né? Sim, a fundada suspeita, segundo o próprio STF, porque diante da fundada suspeita pode ser realizada a busca pessoal. Mas o que é a fundada suspeita? Né? Então, o Supremo Tribunal Federal também tem a sua explicação acerca disso, né? Por exemplo, neste caso específico envolvendo guardas municipais, olha só, o recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais noticiando que o recorrido transportava drogas em uma residência até uma biqueira
né? E trajava camiseta cor-de-rosa, características, né? Alguém viu e repassou essas características. Estava numa motocicleta X, né? E que a fuga do réu ao avistar os guardas municipais configurou a fundada suspeita. Então aqui temos alguns elementos subjetivos que, mesmo diante de uma denúncia anônima, mas configurou a fundada suspeita, que gerou a busca pessoal e posteriormente o flagrante. O julgamento também do recurso especial, agora a gente está no STJ, né? Do recurso especial 1977, né, 119 de São Paulo, foi emblemático. Eu posso dizer que ele foi um paradigma, um divisor de águas. Quero alertar logo os senhores que há uma divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, mas essa divergência ela tende a se acalmar daqui para frente. Mas bora lá. Nele, a sexta turma do Supremo, ou a abençoada sexta turma a sexta turma do STJ, né, a abençoada sexta turma do STJ, deu interpretação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e decidiu que as guardas municipais podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculado à finalidade de tutelar bens e serviços municipais, uma finalidade mais patrimonial, né? Então, assim, numa contramão do que já vinha decidindo também o Supremo. Cabendo somente avisar a polícia militar quando visse alguma coisa que tivesse fora da sua situação. Por exemplo, um tráfico de drogas, ela não poderia, em tese, intervir, teria que apenas que avisar, né? Vejam que, com todo respeito, né, data vênia, mas vejam que absurdo, né? Então vamos lá. Desse modo, na situação daqueles autos, isso aqui é a letra isso aqui é o que estava nos autos dos recursos, certo? Daqueles guardas municipais estavam em patrulhamento quando se depararam com um indivíduo sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiarem de tal conduta, decidiram abordá-lo. Depois da revista pessoal, encontraram drogas, né, e gerou o flagrante delito, enfim. A sexta turma entendeu que eventualmente se considerava provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos. Não estavam os guardas municipais autorizados, pasmem, não estavam os guardas municipais autorizados naquela situação a avaliar a presença da fundada suspeita e a busca pessoal. Para o STJ, caberia aos guardas não somente acionar os órgãos policiais para que realizasse a abordagem. Quem ganha com isso? É difícil, né? Como eu disse aí, durma com barulho desses, mas a situação foi evoluindo. E eu devo dar logo um alerta a vocês também, se depararem com questões de prova, certo? Ao se depararem com questões de prova, tem que ter muito cuidado com essa situação. Adotem a linha adotada pelo STF, né? Por via das dúvidas, adotem a linha adotada pelo Supremo. Entretanto, o Ministério Público de São Paulo, ainda neste caso, interpôs recurso extraordinário, foi lá para o Supremo, certo? Em decisão monocrática, o relator foi Luiz Fux, né? Decidiu anular o acórdão do STJ, restabelecendo o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia concluído pela licitude do flagrante. Na ocasião, em 30 de 10 de 24, Fux destacou que a jurisprudência do Supremo tem compreensão diversa da do STJ e no tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal no exercício de suas competências constitucionais é completamente lícita. Veja, então houve, na verdade, um embate jurisprudencial entre o STJ e o STF. E é o que eu digo e repito aos senhores. Ao se deparar com essa situação em prova, é possível que vocês se deparem, porque as provas estão ficando cada vez mais profundas, cada vez mais robustas. É necessário que vocês tenham conhecimento dessa jurisprudência e saibam se posicionar, não é? Inclusive até em questões, possivelmente questões discursivas. Já no julgado em 8 de 11 de 24, a sexta turma do STJ considerou, reafirmou o entendimento acerca da possibilidade das guardas municipais realizarem patrulhamento preventivo na cidade. Então, outra decisão, só que agora dizendo que eles podiam realizar um patrulhamento preventivo, certo? Ademais, é destacar que contra o agravo regimental no recurso especial, essa numeração aí que está aparecendo, né? 2108571 de São Paulo, também houve interposição de recurso extraordinário. No entanto, este teve seguimento negado pelo relator
Dias Toffoli, decisão de 7/1/2025, este ano, pessoal. Material atualizadíssimo para você e para o seu concurso, beleza? Contra essa decisão que negou o segmento, foram interpostos um agravo regimental com embargo declaratório, tendo o STF, mais uma vez, mais recentemente, no julgamento de outro agravo regimental, reafirmado o entendimento acerca da validade da busca pessoal, da abordagem, do baculejo efetuado pelos agentes públicos guardas municipais, tendo em vista a existência de fundadas razões para a realização da diligência. As fundadas razões não podem revestir-se de um viés, ela tem que ter uma objetividade, certo, pessoal? Elas têm que ter uma objetividade. Vamos agora, que nós fizemos esse passeio pela jurisprudência acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tudo que tem de mais atualizado para você. Nós vamos agora ao estudo da Lei 13.022 em espécie, artigo por artigo a gente vai analisar aqui. Você que não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Que deixa aquele joinha, dá aquele like, comenta aqui, se tiver qualquer dúvida também manda pra gente. E fala pra mim se você quer que eu mande esse material pra você. Se você quer, deixa seu e-mail aí nos comentários que a gente envia pra você aqui esse slide com essa explicaçãozinha completinha, sistemática, para você gabaritar qualquer questão sobre a lei das guardas municipais, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o artigo 1º da Lei 13.022 do Estatuto das Guardas Municipais, ele diz que esta lei institui normas gerais, certo? Normas gerais e disciplina, aí é que está o ponto-chave, disciplina o artigo 144, parágrafo 8º. Então, quando muita gente disse assim, não, mas a lei 13.022 é inconstitucional, ela é inconstitucional por esse e aquele motivo, mas vejam, esta lei ela disciplina. Quando uma lei disciplina uma disposição constitucional, obviamente ela não vai repetir somente o que está na letra da Constituição, porque senão não necessitava de disciplina. Se for só para repetir o que está lá, deixava-se somente o que está lá. Mas tem uma lei federal que vai tratar sobre o assunto, essa lei federal pode dizer mais, ela não pode dizer menos. E ela tem que dizer mais desde que seja de acordo com os demais princípios, com a sistemática constitucional. E foi essa interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal especificamente. Então, especificamente, a lei que nós estamos agora estudando. O artigo 2º vai tratar já sobre a natureza, o que é que são as guardas municipais. O artigo 2º diz: incumbe às guardas municipais, que são instituições de caráter civil, cuidado com isso, porque tem pegadinha de todo tipo aí em prova, né? Diz assim, que é uma instituição de caráter militar. Não é de caráter militar, é de caráter civil. É uma instituição de caráter paramilitar, muito menos uma instituição paramilitar. É uma instituição de segurança X, com tal e tal característica. Pessoal, na letra da lei tá a substância do que é guarda municipal. É uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada. Vamos lá. Eu coloquei em vermelho propositalmente porque tem uma polêmica aí. A pegadinha de concurso. E você, que é meu aluno, que está aqui estudando comigo, não vai cair nessa pegadinha. No seu concurso pode vir assim lá na questão. É uma instituição de caráter civil fardada. Vejam, na letra da lei diz uniformizada. Mas, Everton, tem diferença entre ser fardado e ser uniformizado? A rigor, a diferença é mais conceitual, mas deixaria a sua questão errada. Mas, a mais rigor ainda, fardado, a característica de estar fardado é uma uniformização da polícia militar e das instituições militares. Uniforme aqui foi colocado, não foi à toa. Essa palavra foi colocada aqui já para que haja uma diferenciação daquilo que é as vestimentas propriamente militares. A Guarda Municipal usa um uniforme e não um fardamento militar, um uniforme civil. Até na cor azul marinho. Acho que lá pelo último artigo desta lei que nós estamos estudando, vai dizer que esse uniforme é na cor azul marinho. Mas vamos lá. E armada? Bom, ela tem que ser uniformizada, logo ela não pode estar assim, ó, como eu estou aqui agora, como nós dizemos, né, a paisana não tem que trabalhar uniformizado.
Porque o cidadão aí do seu município tem o direito de saber que você é guarda municipal, de que instituição você é. Porque como você é civil, se você não está uniformizado e está lá com a arma na cintura, ó, o distintivo pendurado no pescoço, fazendo atividade de segurança pública por aí, as pessoas podem te confundir com outro órgão, né? Com a Polícia Civil, com outro órgão. E tem que ficar muito bem claro do que é a natureza de guarda municipal, certo? Diz também que é uma instituição armada, conforme previsto em lei. Aí vai nos remeter ao Estatuto do Desarmamento, né? Devia se chamar Estatuto do Armamento, mas Estatuto do Desarmamento, enfim. A função de proteção municipal preventiva, ressalvada as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Eu não entendo porque colocaram aqui do Distrito Federal. O Distrito Federal não tem município, né? Então não vai ter nenhuma guarda municipal atuando no Distrito Federal. Então não sei por que colocaram aqui, mas tudo bem. Uma imprecisão do legislador. Mas vamos lá. Uniformizada e fardada. Evita a pegadinha, já dei a dica para você. E ser armada é facultativo ou é obrigatório, professor? Porque está dizendo aqui que é uma instituição armada. É obrigatório? Bom, não cabe à lei federal impor essa obrigação aos municípios de armar suas guardas. É uma discricionariedade da autonomia política do município. O ideal é que todas fossem armadas. Mas convenhamos, armar uma guarda municipal pode ser que não seja a realidade para algumas guardas municipais, principalmente em municípios que têm uma situação orçamentária modesta, vamos dizer assim. Mas nós vamos tratar sobre tudo isso e sobre as obrigações que os municípios passam a ter com a Guarda Municipal fazendo parte do Sistema Único de Segurança Pública e abarcando várias atribuições que a priori não se via como sendo de sua alçada. Mas vamos lá. Princípios, né? Aqueles conceitos basilares, aquelas colunas basilares que norteiam a atividade da Guarda Municipal. A proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, o exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, a redução do sofrimento e das perdas. Isso chove em concurso. Esse inciso 2 aqui chove em concurso. Já vi muitas questões sobre isso. Nós vamos responder uma bateria de questões ao fim desta aula, no próximo bloco, e você vai conferir comigo também isso. O patrulhamento preventivo. Veja que a natureza da Guarda Municipal ela é muito mais preventiva. É uma polícia de proximidade, é uma polícia cidadã. Certo? O inciso 4 vai dizer que tem um compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Esse último inciso aqui, ele é muito importante, porque o uso progressivo da força é uma característica das instituições policiais que vocês vão estudar na prática, no curso de formações de vocês, quando estiverem aprovados, serão guardas municipais, aí, guardas metropolitanos, guardas civis, policiais municipais, desse nosso Brasilzão afora. Vou tentar passar aqui para mostrar para vocês a continuidade. Pessoal, reforçando aqui para vocês, custa nada, deixa um like aqui no vídeo se você está gostando dessa aula, beleza? Bom, vamos lá para as competências. O artigo 4 já entra nas competências gerais das guardas municipais, né? É competência geral, a proteção de bens, serviços, logadores públicos. Até aqui, praticamente que repetiu o que está lá no artigo 8º. Aliás, o que está no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Os bens mencionados no caput, né, do artigo 4 abrangem os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominiais. Eu acho que é uma imprecisão também legislativa. Bastava dizer que abrange bens públicos. Porque os bens públicos, sentido lato, incorporam, no seu sentido estrito, os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os de uso dominiais. Bom, a rigor, acredito que todos vocês, se não sabem, vão saber o que é no estudo do direito administrativo, o que é essa classificação de bens, né? Mas eu vou passar alguma coisinha aqui para você não ficar na dúvida, certo? Bom, o que seriam esses bens de uso comum, especial e dominiais? Bora lá? Bens de uso comum do povo são bens que podem ser utilizados por todos de forma livre, indiscriminada e sem restrições, é o que vai nos dizer o professor Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo. O que seria, por exemplo? Seria, por exemplo, as praças, né? Logradouros. Então veja, o guarda não é o guarda só da praça não, mas do logradouro público, de qualquer lugar, de qualquer bem de uso comum do povo, certo? Mas também garantir a segurança pública também nos bens dominiais, aliás, nos bens de uso especial, vamos lá primeiro aqui, né?
que são utilizados pela administração pública para a realização de seus serviços e atividades. É o prédio público, é a delegacia, é o hospital, é o prédio da prefeitura. São bens afetados ao serviço público. São bens de uso especial. E temos os bens dominiais. Dominiais passa aquela ideia de domínio, né? que a administração é dono, como se fosse um particular mesmo, né? Vamos dizer assim. São bens que integram o patrimônio, olha aí, ó, o domínio, patrimônio da administração pública, mas não tem uma destinação pública específica, né? Podem ser locados, vendidos, permutados, podem ser alienados, tá certo? De repente bens dominiais é aquela frota que já não é mais usada, que está ali guardada, pode ser leiloada. É aquele terreno que o município nunca construiu, nem pretende construir e está ali parado, não tem utilidade pública, né? Pode ser vendido, pode ser leiloado, pode ser doado, né? Então, pessoal, isso é mais um conceito lá do direito administrativo, mas eu quis passar um pouco para vocês. Pessoal, o artigo 5º da nossa lei, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele vai tratar sobre atribuições específicas. Na verdade, a letra da lei fala competências. Mas competência é só de órgão jurisdicional ou daqueles entes políticos, né? A competência privativa do presidente da República para a iniciativa de projeto de lei que cria cargos na administração pública federal, a iniciativa privativa do prefeito para, enfim, para criar um cargo na administração municipal, a iniciativa privativa do presidente do Supremo Tribunal Federal para esse, para aquele projeto de lei, né? A competência dos tribunais para julgar, as competências dos juízes e dos tribunais. Quando nós falamos da atividade policial, o termo mais correto seria falar em atribuições. Mas se na sua prova aparecer a palavra competência, bom, apesar de estar errado, apesar de estar impreciso, não estaria errado porque estaria ainda de acordo com o que está no artigo 5º da nossa lei, né? São competências específicas, já falamos das competências gerais do artigo 4º, aqui são competências específicas, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. E aí ele vai trazer uma série de competências aqui, nos incisos em diante, essa série de competências. Eu peço aos senhores que façam a leitura, releiam, memorizem. É muito importante uma leitura dedicada desses incisos, tá certo? Não vou aqui ler tudo isso aqui para vocês, porque isso aqui é decoreba, é letra de lei. Vocês vão ler, certo? Por exemplo, o inciso 1 diz: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos. Inciso 2, prevenir, inibir pela presença, vigilância, bem como coibir infrações penais e administrativas. Veja, coibir, né? Nós temos lá como princípio a prevenção, né? O patrulhamento preventivo, mas aqui também fala de coibir. Então, se é coibir, dá margem para um patrulhamento de coibição, ostensivo. Não é apenas prevenir. E o Supremo disse que isso é constitucional, pessoal. Isso aqui é constitucional. Atuar preventivamente e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens. Veja, não é somente para a proteção dos bens, mas da população que utiliza os bens. Porque ele protege principalmente pessoas e não somente patrimônio. O patrimônio pode ser o patrimônio público, mas muito mais importante, o maior patrimônio que o Estado pode ter, são as pessoas. Na verdade, as pessoas é que têm o Estado, não é o Estado que tem as pessoas, né? Vamos dar o verdadeiro nome às coisas para que nós não sejamos absolutistas, né? Vamos dizer assim. Mas colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam para a paz social. Então, trabalhar de forma integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com os agentes com os policiais penais, né? Mas também com órgãos de poder de polícia administrativa, a vigilância sanitária, os órgãos de trânsito, exercer também a polícia de trânsito, que é a previsão que o Supremo já disse que é constitucional, também está aqui nessas atribuições. Vamos lá. Exercer as competências de trânsito, inciso 6º. Inciso 6. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros do município. Então, dentro da circunscrição municipal, ou havendo consórcios públicos dos municípios consorciados, exercer essa função de trânsito. Proteger o patrimônio público, ecológico, ambiental,
cooperar com os demais órgãos de defesa civil. E quando diz os demais órgãos de defesa civil, acaba que colocando a guarda também como demais órgãos, então a guarda também é um órgão de defesa civil. Sim, também tem atribuições de defesa civil. O próprio inciso 7 é defesa civil. Está aqui, ó, proteção do patrimônio ambiental, do patrimônio ecológico, né? Interagir com a sociedade civil, estabelecer parcerias com os órgãos da União, municípios vizinhos, celebração de convênios e consórcios. Vejam que interessante, já há um estímulo. Aliás, eu quero mandar um abraço para o professor Silvio e para todo mundo aqui do consórcio de segurança pública aqui de Pernambuco. E você que está assistindo aqui essa aula, peço mais uma vez o seu pidão de like. Deixa seu like aqui no vídeo e ajuda aqui também o nosso trabalho. Tem outras atribuições aqui, ó, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, prestá-las diretamente, imediatamente, quando deparar-se com elas, mediante, lógico, isso tem que ser regulamentado, tem questões de primeiros socorros, tem questão de atendimento de emergência. Encaminhar o delegado de polícia, olha que interessante, encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor de infração, preservando o local do crime, pessoal, preservando o local do crime. Vamos lá para o Código de Processo Penal que criou aquela cadeia de custódia. Você vai estudar aí em processo penal, a cadeia de custódia. O agente policial que isola o local do crime, que delimita o local do crime, vai exercer aquele primeiro passo da cadeia de custódia, que vai gerar o inquérito policial, que vai basear as investigações, a produção de prova, talvez de prova antecipada. Veja a importância da guarda municipal, porque ela está autorizada por lei federal a preservar local de crime. Temos que entender que o papel de guarda municipal não é um papel de vigiazinho de praça, me perdoem a expressão, mas é o que as pessoas acabam dizendo. Nós temos a atribuição de preservar local de crime, para que os vestígios não desapareçam, para que o delegado de polícia possa atuar, para que a perícia possa atuar, para que o crime possa ser esclarecido. Cuidado na sua prova, porque vai ter prova que vai dizer assim: a guarda municipal participa da cadeia de custódia em algumas circunstâncias. Se você colocar aqui está errado, meu amigo, você tenha cuidado que você vai sofrer na sua carreira de concurseiro. Vamos prestar atenção nesses detalhes para não cair na pegadinha de prova, porque não é só a Polícia Civil que atua na cadeia de custódia, não é só a Polícia Militar atua também eventualmente, mas a Guarda Municipal também, essa disposição está lá no inciso 14 da lei daqui do Estatuto Geral. Contribuir para o estudo de impacto na segurança local, desenvolver ações de prevenção primária à violência, auxiliar na segurança de grandes eventos, na proteção de dignidades, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, a patrulha escolar também, uma saudação a todos os GCMs que atuam na patrulha escolar. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com o órgão de segurança pública da União. E, bom, enfim, isso aqui tudo também já está previsto na lei do SUSP, que é essa integração federativa de forças de segurança pública para a promoção do bem comum. Criação da GCM, pegadinha de prova, você vai encontrar. A GCM, a Guarda Civil Municipal, pode ser criada mediante decreto. Pessoal, órgão público só se cria mediante lei. Órgão público só se cria mediante lei. Órgão público só se cria mediante lei. Não é decreto, não é portaria, não é circular, mediante lei específica. Artigo 6º, o município pode criar, é uma faculdade, o município não é obrigado a criar a guarda municipal, é uma faculdade, o município pode criar, por lei, sua guarda municipal. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo, estamos diante de um princípio chamado princípio da simetria das formas. Assim como a Polícia Federal ela é vinculada ao chefe do Poder Executivo, presidente da República, ao Ministério da Segurança de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil ao governador do estado, a Guarda Municipal ao prefeito do município. O artigo 7º traz limitações de efetivo que varia conforme a população de cada município, não podendo ser maior que 0,4%, 0,3% ou 0,2%, conforme o caso. Dificilmente você vai encontrar uma questão de concurso tratando sobre isso. É uma decoreba muito da... não posso dizer aqui a palavra para o YouTube não censurar, mas é meramente decoreba. De qualquer modo, se você quiser dar uma olhada, você pode dar uma olhada aí na leitura de lei seca, certo?
Bom, os municípios limítrofes podem também, é uma possibilidade, é uma faculdade, né? Podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços de guarda municipal de maneira compartilhada. Então, por exemplo, eu estou aqui no Agreste de Pernambuco, estou aqui em Cupira, eu posso compartilhar de serviços de segurança pública da Guarda Municipal com meus colegas guardas municipais lá de Altinho, lá de Agrestina, de Caruaru, a capital do forró. Apesar de Caruaru não ser limítrofe aqui à cidade, mas há uma lei específica que trata sobre consórcios públicos que traz essas possibilidades também, certo? Isso não vai cair na sua prova, obviamente, sobre essas possibilidades da lei de consórcios, é um assunto já um pouco mais avançado. Se cair, deve cair lá no assunto de direito administrativo, mas o importante é você saber dessa previsão, dessa possibilidade, certo? E a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira e de planos de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Cuidado, conforme disposto em lei municipal, porque eu já vi questão de concurso que diz assim, que a Guarda Municipal é regida por plano de cargos e carreiras, etc., conforme previsto na lei de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Errado, na lei municipal, porque aí estaríamos ferindo a autonomia política administrativa do município. É o município que vai aprovar o plano de cargo e carreira daquela guarda específica diante da realidade concreta daquele município específico. Continuando aqui, já estamos chegando ao final da nossa aula. Peço a você que não durma, certo? Nós vamos terminar aqui. Formação e aperfeiçoamento, né? Então a Guarda Municipal ganhou uma importância muito grande, obviamente. É necessário que haja uma formação, um aperfeiçoamento, e para isso também tem diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP. Né? O artigo 11 diz o seguinte: o exercício de atribuições dos cargos de guarda municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Para o fim do disposto, poderá ser adaptada a matriz circular nacional para a formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça, certo? Artigo 12 é facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento, raríssimo. Raríssimo essa possibilidade aqui, mas deveria ter, né? O município criar órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores mencionados no artigo 3º, aquelas diretrizes que nós já estudamos. O município poderá firmar convênio ou consórcio, visando atender esse fim de formação, e o Estado também poderá, mediante convênio com o município, certo? Manter órgão de formação e aperfeiçoamento de guardas municipais. Lembrando que não pode ser o mesmo destinado à formação e treinamento e aperfeiçoamento de forças militares. A lei tem essa preocupação em não deixar que a guarda vire uma instituição paramilitar, certo? O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos permanentes e autônomos com atribuição de fiscalização. Agora, o Supremo Tribunal Federal, né, quando decidiu que a guarda tem sim atribuições de patrulhamento urbano, também foi tratado nos debates entre os ministros que o Ministério Público, no exercício do controle externo da segurança pública, também tutela a Guarda Municipal, trabalha mais aí para os promotores de justiça. Mas é bom para todo mundo, porque o Ministério Público também atua no controle externo das guardas municipais. Mas também tem o controle externo exercido pela corregedoria, aliás, o controle interno exercido pela corregedoria, né, naquelas guardas que têm um efetivo superior a 50. Isso cai em concurso, viu? Guarda municipal que tem um efetivo superior a 50 guardas, é necessário que haja uma corregedoria própria da guarda municipal. E se a guarda for armada, independentemente do número de membros, deve ter uma corregedoria própria também. O controle interno exercido por ouvidoria independente, que não tenha relação com a direção ou com o comando da guarda municipal, para examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios, denúncias e etc. O Poder Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança pública, analisar a alocação, a aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança pública. Os corregedores, vejam, aqui também cai em concurso, é muito importante, eles têm mandato, pessoal. Os corregedores das guardas municipais e ouvidores terão mandato
cuja perda será decidida pela maioria simples, errado, pela maioria absoluta, cuidado na pegadinha de concurso, pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Então, o corregedor e o ouvidor não pode ser afastado, certo? Não pode perder o mandato de forma arbitrária. Então, tem que ter uma justificativa prevista na lei municipal e tem que se dar por maioria absoluta da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores. Certo, pessoal? A guarda também terá um código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos e disciplinas militares, QAP, pessoal. Disciplinas militares na guarda, vedação expressa da lei. Vedação expressa da lei. Então preste atenção para se disser assim que o regulamento militar, prisão especial, veja, é crime militar, por exemplo, dormir em serviço, o guarda dormir em serviço, cometeu crime. Tem que ver essa situação no caso concreto, você não cair na pegadinha das disciplinas militares aplicadas aqui. A lei teve o cuidado de não querer misturar militarismo com a guarda municipal. Os cargos em comissão, artigo 15, das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro da carreira. Então, o comandante, os inspetores, o corregedor devem ser guardas do quadro da carreira. Nos 4 primeiros anos de funcionamento, a guarda pode ser dirigida por profissional estranho aos quadros da guarda. Nos 4 primeiros anos, uma guarda nova de criada pode ser comandada, dirigida por um policial militar, por um policial civil, por qualquer pessoa que tenha experiência ou formação na área de segurança pública ou defesa social, atendido o disposto no caput do artigo 15. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá se observar o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, a lei municipal de cada município vai tratar qual é o percentual de mulheres, de pessoas do sexo feminino que deverão ocupar aqueles cargos dessa natureza nas guardas municipais. Pode ser de 1/3, pode ser de 1/2, pode ser de 10%, enfim, a lei municipal vai dizer. Deverá ser garantida a progressão funcional a todos os níveis, né? Lá no plano de cargos e carreira. As guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme disposto e previsto em lei. Suspende-se o direito do porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa de adoção da medida. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica de número 153, não liga para 190 não, é 153, tá? 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. E artigo 18 é assegurada a guarda municipal prerrogativa, pessoal. Isso aqui é muito interessante, tá certo? É assegurada à guarda municipal o recolhimento à cela isolada dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Então, na prisão preventiva, naquela prisão antes da sentença definitiva, da condenação definitiva, o guarda municipal poderá ficar preso nessa cela especial, separado dos outros presos. Agora, as disposições finais, vamos tratar aqui. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos e uniformes distintivos e condecorações. Mais uma vez, a lei, o Estatuto Geral se preocupa em não haver confusão entre força policial militar e a Guarda Municipal. Temos que ter uma identidade própria, não só pela força da lei, mas pela necessidade da corporação. Então essa construção de uma identidade própria, ela é fundamental para a evolução das guardas municipais. Então, pessoal, agora perto de finalizar nossa aula, para concluir, tratar um pouco também sobre a representatividade das guardas municipais. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretários e Gestores de Segurança Pública. O artigo 21 também estabelece que as guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados preferencialmente na cor azul marinho. Outra pegadinha de prova, porque tem algumas bancas, vimos também, vamos ter uma bateria de resolução de questões, mas vimos também que
Algumas bancas utilizam a expressão obrigatoriamente na cor azul marinho. A lei diz preferencialmente na cor azul marinho. Se é preferencialmente, há outras possibilidades de cores para a uniformização das guardas municipais, mas que preferencialmente é azul marinho. Há especializadas de GCMs, Brasil afora, que utilizam outras cores. A ambiental, um verde escuro, né? A Romu geralmente utiliza preto, mas lembrar que é preferencialmente, cuidado para não cair nessa pegadinha, certo? O artigo 22 diz que a lei também se aplica a todas as guardas municipais, estabelece um prazo de 2 anos para que as guardas se adequem ao que estabelece aos preceitos da lei do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022. E é assegurado, aliás, esses 2 anos já passou, beleza, pessoal? Estamos falando de uma lei de 2014, esse prazo cumpriu-se em 2016. O parágrafo único diz que é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como de guarda civil, guarda municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana, tá certo? Então você vai ver essas diferenças de nomes, geralmente em guardas de cidades maiores, de regiões que são sede de metrópoles e daí por diante. Chegamos ao final de nossa aula. Eu agradeço muito por você ter ficado até o final. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal. E para ter acesso a esse material, pode comentar, deixar nos comentários, passa seu e-mail se quiser. Aqui a gente envia gratuitamente para você, tá certo? Vamos ter também uma rodada de resolução de questões sobre esta lei para que você gabarite no dia da sua prova, tá certo? Quero deixar também esse versículo. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, nosso próximo bloco de bateria de resolução de questões. Deixa teu like, se inscreve no canal, fortalece. Se gostou da aula também, deixa aquele comentário. Se não gostou, quiser deixar uma sugestão, estamos inteiramente à disposição. Peço desculpa também pelo amadorismo da filmagem, mas eu tenho certeza que o conteúdo foi suficientemente repassado. Tamo junto, até uma próxima. Fiquem com Deus.